Devocional diário. Momento de reflexão. Graça e paz, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Eu me chamo irmão Vanderlei. Estou vindo aqui com mais um devocional diário para vossas vidas. Amém? O devocional diário para o dia de hoje se encontra no livro de Salmos. Salmos número 1, verso 3, que diz assim a palavra de Deus: pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia, glórias a Deus. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, diz o Salmos número 1, verso 3, a qual dá seu fruto na estação própria. Aqui a palavra estação própria, que o salmista ele relata no Salmos 1, verso 3, a qual dá seu fruto na estação própria, o significado é dar o fruto no tempo certo. Amém? E cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Vamos entender esse Salmos 1, verso 3? Vamos lá para o livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 17, verso 8, que diz assim a palavra de Deus: porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Glórias a Deus. Jeremias 17, verso 8. Porque ele será como a árvore. Eu e você temos que ser como aquela árvore que nós vemos no Salmo 1, verso 3, plantada junto às águas dos ribeiros. Amém? Temos que ser como aquela árvore. Por que temos que ser como aquela árvore? Que estende as suas raízes. O crente tem que ter raiz. O crente tem que criar raiz. Por quê? A árvore plantada juntos às águas dos ribeiros, ela cria raiz. E crente que tem raiz, tem firmeza, é forte. Então o crente tem que ter raiz. Eu e você temos que ter raiz, temos que ter firmeza. E não receia. Aquela árvore do Salmo 1, verso 3 que foi lido, a árvore plantada junto aos ribeiros de água, que cria raiz ali, firme, forte, crente tem que ter firmeza, ela não tem receio, ela não receia quando vem o calor. O significado da palavra receia na Bíblia significa aquela árvore não teme, não tem medo. Você é um crente que teme, que tem medo, está preocupado com algo? Mas seja como a árvore plantada junto aos ribeiros. Seja como a árvore plantada junto às águas do ribeiro, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia. Ela não teme aquela árvore, ela não tem medo. A raiz dela está firme. Está firme. É uma árvore forte. E nós cristãos temos que ser assim, forte. Criar raiz, ter firmeza. Não ficarmos preocupados com os problemas da vida, do dia a dia. Não ficarmos preocupados se o aluguel atrasou, se a conta de luz atrasou, se a sua conta de água atrasou. Não temos que ficar preocupados com nada, não temos que temer a nada, não temos que ter medo. Como aquela água, como aquela árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Ela tem raiz ali, tem firmeza. Por quê? Ela não receia, ela não tem medo quando vem o calor. Sabe por que ela não tem medo? Porque ela sabe aonde a fé daquela árvore estava, plantada junto às águas do ribeiro. Debaixo dela, na raiz dela, havia uma fonte de água que alimentava ela. Então aquela árvore tinha firmeza. Diz mais assim em Jeremias 17:8: para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. Aquela árvore está sempre de pé, o crente tem que estar sempre de pé.
dependendo da substância, dependendo dos problemas, das acusações, dos apontamentos, das calúnias. Temos que ser como a árvore plantada junto ao ribeiro, que não receia, não teme, não tem medo de nada. Quando vem um calor, ela não tem medo do calor, porque ela sabe que a folha dela continuará verde. Assim é nós, meu irmão, minha irmã. Firmeza, ter raiz, não ligar para as calúnias, para os apontamentos, para os dedos apontados para mim, para você. E diz mais assim em Jeremias 17:8. E no ano de sequidão é o quê? É só secura. Sequidão é palha. E no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Olha essa árvore plantada junto ao ribeiro. No ano de sequidão, no ano de calor, não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Eu e você não podemos deixar de dar fruto. Eu e você não pode afadigar. Aleluia. O que é afadigar? Cansaço, exausto. Isso é a fadiga na Bíblia. A palavra fadiga, cansaço, exausto. Você é um crente cansado? Você é uma crente cansada? Está exausta, irmã? Está exausto, irmão? Mas seja como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que num ano de sequidão não se afadiga. Aquela raiz não morre, aquela raiz continua firme. E a árvore não deixa de dar fruto. O crente tem que dar fruto. Você tem que dar fruto, meu irmão. Você tem que dar fruto, minha irmã. Eu tenho que dar fruto. Temos que ser como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas. Quando vem um calor, a folha fica verde. E no ano de sequidão não se afadiga, não se cansa. Aquela raiz não morre, continua ali. A árvore com a raiz dela firme, dando fruto. A fadiga. Eu quero dar um exemplo aqui da palavra afadiga, que significa cansaço e exausto. Mas eu quero dar um exemplo aqui do cansaço espiritual, meu irmão, minha irmã. Do cansaço espiritual. Vou dar um exemplo aqui. Lembra? Jesus convida aqueles que estão cansados a se aproximarem dele para receber descanso. Lembra? Jesus convida aqueles que estão cansados a se aproximar dele. Para quê? Para receber descanso da parte de Jesus. Quer prova disso, minha irmã? Quer prova disso, meu irmão? Vamos ler o que está escrito lá no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 e versículo 30. Mateus 11, versículo 28, versículo 29 e versículo 30. Jesus disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, disse Jesus, Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim, todos. Sabe o que é todos? Vinde a ele, todos os que estáis alegres, todos os que estáis felizes, todos os que estáis bens? Não. Jesus disse em Mateus 28, vinde a mim todos os que estáis cansados, exaustos, tristes, abatidos, oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, verso 29 agora. Tomai sobre vós o meu jugo, disse Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Mateus 11, verso 29. Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprender com quem aqui? Aprender com Jesus. O que tu está aprendendo? Tomar sobre vós o jugo. Hein, irmão? Hein, irmã? O que tu está aprendendo? Será que você está numa igreja onde prega heresia, onde aceita pastores adúlteros subindo no altar, levitas adúlteros subindo no altar? Tomai sobre vós o meu jugo, disse Jesus em Mateus 11, verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Nós temos que aprender com o verdadeiro pastor, com o homem mais sábio da Bíblia, Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então aprenda com Jesus, meu irmão, minha irmã. Por quê? Porque Jesus é manso e humilde de coração.
ele vai ter paciência com o irmão, ele vai ter paciência com a irmã, ele vai ter paciência comigo, porque ele é humilde e manso de coração. Ele quer nos ensinar com delicadeza. Aleluia, glórias a Deus. Jesus é manso, humilde de coração, e nele encontrareis descanso para a vossa alma. Por isso que Jesus disse em Mateus 11, verso 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Agora, Mateus 11, verso 30. Mateus 11, verso 30. Jesus continua a dizer, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmão e irmã, sobre que jugo sobre o irmão carrega? Que fardo sobre o irmão carrega? Que tipo de jugo, de fardo estão querendo colocar nas costas do irmão e da irmã? A quem você está ouvindo? A quem tu está aprendendo? Com que tu está aprendendo, meu irmão? Com que tu está aprendendo, minha irmã? Que tipo de jugo tem colocado para o irmão? Que tipo de fardo tem colocado para o irmão, para a irmã carregar? Aprenda com Jesus. Mateus 11, verso 30. Jesus disse, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia, glórias a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, o que aprendemos aqui hoje? Lemos Salmos número 1, verso 3. Lemos Jeremias 17, verso 8. E lemos Mateus, capítulo 11, verso 28, 29 e 30. Seja como a árvore plantada junto às águas do ribeiro, que cria raiz, tem firmeza. Nada derruba aquela árvore. Nem no tempo de calor as folhas dela caem. O crente não pode cair por causa de difamação, por causa de calúnia, porque falaram o seu nome por aí dando falso testemunho com o teu nome, porque tem apontação, dedos apontados para ti. Irmão, seja como a árvore plantada junto ao ribeiro, firme, que cria raiz e a árvore dá fruto. Estão falando da irmã? Continue dando fruto. Estão falando do irmão? Continue dando fruto. Amém? Este é o devocional do dia para a vossa reflexão, graça e paz. Antes de encerrar aqui, eu queria pedir um favor a todos que acompanham o canal Devocional Diário, e tem outro meu canal no YouTube, @Deus de Obras Completas, e o meu segundo canal no YouTube, Devocional Diário 2025. Amém? Você que escutou essa mensagem e Deus falou através dessa mensagem com o irmão, com a irmã, você que não é inscrito, se inscreva no meu canal, aperta o sininho aí para ativar as notificações. Toda vez que eu postar algum conteúdo, vai estar chegando aí a notificação no celular do irmão, no tablet ou no computador. Amém?